Pessoal do VEST Vestibular, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui às nossas aulas, continuando a Matemática 4. Nós vamos para a nossa aula de número 2, primeira aula da Matemática 4. Nós falamos sobre PA, progressão aritmética, e a aula de hoje vai ser progressão geométrica. Então é uma sequência, na verdade, na questão de progressões. A diferença é que a primeira ela era uma sequência com uma adição, né? Seja ela positiva ou negativa, e essa, no caso, ela é uma sequência por multiplicação. Então, muito similar, só que agora tem que tomar cuidado que ela é multiplicativa, para não confundir. Esse cuidado, na verdade, é para não confundir uma coisa com a outra. Então, vamos lá. O que é uma PG? Uma progressão geométrica. Toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto, né, o resultado de uma multiplicação do termo antecedente, precedente, anterior, por uma constante Q. Percebam que lá na PA a gente chamava a razão, né, de R. Aqui a gente chama a razão de Q, que na verdade vem de quociente. Então, se você tem uma sequência em que o próximo termo é o resultado de uma multiplicação por uma constante, essa constante Q, isso nada mais é do que uma progressão geométrica. Então, o que nós temos aí? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de PG, de progressão geométrica. 1, 3, 9, 27, 81 e etc. Então, o que a gente consegue perceber? Que essa razão, essa constante Q, chamada razão da progressão geométrica, ela pode ser obtida da seguinte forma. É a divisão, por isso que a gente usa a letra Q, Q de quociente, conforme eu falei. Ela é o resultado da divisão de um termo qualquer a partir do segundo pelo seu imediatamente anterior. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar o 9, né, vamos dar um exemplo aqui embaixo. Se eu pegar o 9 e eu dividir pelo imediato anterior, ó, 9 dividido pelo imediato anterior, vai dar 3. E na verdade isso vai continuar valendo para todo e qualquer termo da PG que eu pegar. Basta escolher um termo qualquer a partir do segundo, né, e dividir pelo seu imediato anterior. Se eu pegar o 81, quem é o 81? 81 é A1, A2, A3, A4 é o A5. E eu dividir pelo A4, que é o 27, 81 dividido por 27 também vai dar 3. 3 é a razão, é o multiplicador dos termos aqui desta PG. Bastante simples, né? Bastante fácil isso daí. Então a PG nada mais é do que uma sequência que ela segue um padrão de multiplicação a partir de uma constante, ok? Os termos subsequentes são formados a partir da multiplicação por uma constante, ok? Então vamos adiante. O que mais que a gente tem? Nós temos os tipos de progressão geométrica. Quais são os tipos de progressão geométrica? Bem simples. Se eu vejo, aqui dá para perceber no caso que a razão aqui é 2, ok? A razão é 2. 6 dividido por 3 é 2, ou 12 dividido por 6 vai dar 2, ou 24 dividido por 12 que vai dar 2, que a razão é 2. Percebam que esses termos eles vão se tornando cada vez maior à medida que a gente avança na posição dele na sequência. Então essa aqui é uma PA crescente, ela vai aumentando. Podemos ter uma PG crescente. Podemos ter uma PG decrescente, ou seja, à medida que eu vou avançando nos termos, eles vão se tornando cada vez menores, ou seja, percebam que aqui menos meio, depois eu vou ter menos 1, que por sua vez é menor que menos meio, o menos 2 é menor que o menos 1, porque quanto mais negativo o número for ficando, menor é o valor, né, desse número, menor esse número é ou está localizado na reta numérica. Percebam que para esse valor aqui ser decrescente, essa PG ser decrescente, eu posso ter duas situações. Ou a minha razão é menor que 1, eu vou multiplicando por uma coisa menor que 1, esse número ficando cada vez menor, ou
a minha razão é maior que um E positiva, porém o meu A1 é negativo. Aí eu vou ter uma PG cada vez menor, ok? Depois a gente vê com mais calma. Eu posso ter uma PG constante, basta que a razão seja 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, eu não altero os termos da PG. Eu posso ter uma PG nula, no caso aqui, que ela vai ter uma razão indeterminada. Por quê? Porque 0 multiplicado por qualquer que seja a pseudo-razão aqui, né, razão qualquer, que a gente não vai conseguir identificá-la, mas não pode fazer a divisão do valor pelo seu imediato anterior. Nesse caso não, porque 0 dividido por 0 é uma indeterminação. A gente não consegue fazer essa divisão. 0 por 0 é uma indeterminação. Okay? Então ela pode ser uma PG de razão indeterminada, uma PG nula, né? Razão indeterminada. E eu posso ter uma PG que é oscilante, né, ou intermitente. Ela é hora positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Por que isso acontece? Acontece quando a sua razão ela for negativo. Aí a sua razão sendo negativa, um valor negativo, ela vai fazer aquela conjugação de sinal, mais com menos, né? Multiplicação, mais com menos, menos, mais, depois o menos com menos mais, o mais com menos menos, o menos com menos mais. Então ela vai alterando, né, o seu sinal à medida que os termos vão avançando, ok? Então esses são os tipos de PG que eu posso ter: crescente, decrescente, constante. Essa daqui não é tão utilizada, e a PG oscilante ou intermitente, ok? Tudo bem até aí, gente? Bem tranquilo, bem fácil, é uma sequência do assunto. Então como é que eu vou encontrar? Novamente, eu não preciso ficar desenvolvendo toda a minha sequência, toda a minha PG, eu não preciso escrever ela inteira se eu quiser encontrar um termo mais distante do seu extremo inicial. Por exemplo, eu quero saber quem é o 100º termo de uma PG, eu quero saber quem é o 21º termo de uma PG. Eu não preciso escrevê-la inteira, tá? Até porque vai dar um trabalho, ter muita calculeira que é desnecessária. Então a gente tem aqui a fórmula do termo geral da PG. Qual é a fórmula? Essa é uma fórmula similar, né? Não é tão parecida, mas lembra algumas coisas da PA, que no caso é muito parecida a questão do A1 e do AN, ok? Só que tem que tomar cuidado que aqui a razão é o meu Q, e aqui eu tenho uma questão de exponencial. Então quem que é o meu AN, né? O meu enésimo termo da minha PG? É o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Então isso aqui vai ser uma exponenciação com certeza. Caso eu não tenha o meu A1, eu posso usar o meu AK, o meu AM. É a mesma fórmula, só que no lugar do M ser 1, que seria aqui, aqui eu coloco M. Por exemplo, eu tenho o segundo termo, então vai ser o A2, N menos 2. Eu tenho o oitavo termo, então é o A8, N menos 8, ok? Similar ao que nós já havíamos feito anteriormente. Interpolação, só que agora em vez de ser interpolação aritmética, interpolação geométrica, mesma ideia. Eu vou ter dois valores quaisquer que eu vou chamá-los de extremos. Então eu tenho um valor A e eu tenho um valor B, e entre o valor A e o valor B eu quero interpolar, eu quero colocar meios geométricos entre eles. Depende da quantidade de termos, depende da razão, mas de qualquer forma isso nada mais é do que interpolação. É quando eu coloco valores entre os extremos, né? No caso A e B. Então esses aqui vão ser os meus extremos. Lembrando que se eu colocar K termos, né? Uma quantidade qualquer de termos entre, eu sempre vou ter a minha PG com K mais 2, ou seja, eu não posso esquecer de contar os dois extremos da minha PG. Então se eu tenho lá, eu vou colocar 5 termos entre o A e o B, então a minha PG total vai ter 7 termos, ok? Até aí, gente, bastante simples, né? Aqui eu tenho um exemplo bastante visível, perceptível. Então eu tenho aqui os valores, né? Eu quero inserir 3 meios geométricos entre o 3 e o 48. Então na verdade a minha PG vai ter o extremo inicial 3 e o extremo final 48. E aqui 3 meios, 3 termos geométricos. Então meu A1
Como eu vou ter 3, não posso esquecer que esse é o meu A1, A2, A3, A4, esse cara vai ser o A5. Então o meu A1 é 3, o meu A5 é 48, né, que eu vou ter quantidade de termos, os dois extremos, mais a quantidade de meios que eu estou interpolando lá. Então aqui bem simples, a gente vai usar a formulazinha do termo geral. Se o meu A5 é o meu A1 vezes a razão Q, 5 menos 1, certo? O N que é 5 menos 1, que dá esse 4 aqui. Então 48, o A1 é 3, Q elevado à quarta potência, eu preciso da razão, que com a razão eu multiplico 3, encontro o próximo termo, multiplico esse próximo termo pela razão, que é o Q, vou encontrar o próximo e assim sucessivamente. Então passei esse cara para cá, vai dividir, 48 dividido por 3 dá 16, passo esse expoente 4 para lá na forma de mais ou menos a raiz quarta. Se o expoente é par, ele sempre passa para o outro lado, né? Passa entre aspas aí para o outro lado com mais ou menos. Se o expoente é ímpar, não precisa nem deve fazer isso. Mas se ele é par, mais ou menos. Mais ou menos a raiz quarta de 16 vai dar mais ou menos 2. E aí vem aquela questão. Qual dos dois que eu vou utilizar? O exercício não diz que tipo de PG que eu estou trabalhando. Se ela é uma PG oscilante, aí eu poderia usar a razão negativa. Se ela é uma PG crescente, eu poderia usar a razão positiva. Como ele não diz, a gente utiliza as duas. Se eu usar a razão positiva, a minha PG de razão 2 é 3, 6, 12, 24, 48. Se eu usar a razão negativa, a minha PG vai ser oscilante, né? Ela vai ser estou com trocas de sinal, então fica 3 menos 6, 12 positivo, menos 24 e 48 positivo. Percebo que é bastante tranquilo até aqui, ok? Vamos lá. Essa representação especial, isso aqui não é à toa que está lá na sua apostila, não é à toa que eu estou citando. Lembrando lá da PA, da progressão aritmética, a gente também tem isso, aqui lá a gente fazia a soma da razão, aqui a gente faz a divisão pela razão no caso. Se a sua PG tiver quantidade de termos ímpares, 3 ou 5, por exemplo, chama o cara do meio de X, sempre é o cara do meio que vai ser X. E os demais termos? Os demais termos, no caso aqui, como é uma PG, é o ele dividido ou o cara posterior, ele multiplicado. Se for de 5 termos, chama o cara do meio de X, os dois termos anteriores, né, X sobre Q quadrado, X sobre Q, os caras posteriores, X vezes Q quadrado. Isso aqui é muito importante, lembre-se para que serve isso, é para eliminar uma das variáveis de preferência e razão, e caso você tenha quantidades pares na sua PG, não se esqueçam que a sua razão anda ao quadrado, aqui lá andava de duas em duas razões, na PA, aqui na PG a gente anda com ela ao quadrado. Então não tem o cara do meio. Então, os dois, né, vamos dizer assim, os dois do meio é x sobre k e x vezes k, o outro é x sobre q a terceira, porque a razão vai de duas em duas, ao quadrado no caso, né? E o outro vai ser o termo mais exterior, x vezes q a terceira. A mesma coisa se aplica se você tiver 6 termos, 8 termos e sucessivamente, sempre com razão ao quadrado. Dúvidas até aí, gente? Esclareço ela na live. Aqui uma coisa bacana, soma, tá? Estou destacando aqui, percebam, soma, estou apontando o cursor aqui, soma dos n primeiros termos de uma PG, ou a soma de uma PG finita, no caso, que pode ser dado por soma dos n termos, né? A1, 1 menos q elevado à enésima sobre 1 menos q. Ou você vai encontrar por aí, talvez na internet, que na verdade vem o Q na frente e depois o 1, isso não altera nada, desde que você faça isso em cima e embaixo, que se der positivo, positivo com positivo, positivo, se der negativo, negativo com negativo, arruma um sinal positivo sem problemas nenhum, ok? Então tanto faz essa quanto essa aqui, as duas vão ser aplicáveis, aí você vai encontrar essa, você no seu livro está encontrando essa, procure usar essa daqui, ok? Só num caso particular, se a sua razão for 1, né, só com sua constante multiplicativa for 1, mas se você jogar isso aqui aí embaixo vai zerar. 1 menos 1, 0, não existe divisão por zero, é indeterminado isso daí. Então na verdade você faz que a soma, né, isso aqui vai dar uma PG constante,
A soma nada mais é que multiplicar a quantidade de termos pelo próprio A1, porque o A1 sempre vai estar se repetindo. A razão igual a 1 dá uma PG constante. Próxima parte. Agora soma dos termos de uma PG infinita. Mas essa PG infinita não é uma PG infinita qualquer. Ela tem que ser uma PG infinita convergente, ou seja, ela vai sempre diminuindo, porque se eu somar o termo de uma PG infinita que sempre é crescente, automaticamente vai para o infinito isso daí. Então precisa que ela seja convergente, convergindo a zero. Então percebam aqui, eu tenho uma razão menor que 1, né? Uma razão menor que 1, quando eu multiplico alguma coisa por um número menor que 1, ele vai se tornando cada vez menor. Tá? Então percebam que essa PG 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32, 1 64 avos, ela vai cada vez menor. E toda fração, ela representa uma divisão. Então, na verdade, isso daqui é 1, isso daqui é 1 sobre 2, que é 0,5, 0,25, e assim afora vai, né? 0,125. Percebam que esses números vão se tornando cada vez menor. Tão pequenos, à medida que eu andar, eles vão ficando tão pequenos que eles passam a ser infinitesimalmente pequenos, ou seja, eles praticamente não vão fazer mais diferença na soma, porque são tão pequenos que eles já não alteram mais as casas decimais iniciais. Então a gente consegue calcular um valor total, a gente chama de soma da PG infinita, o símbolo do infinito aqui embaixo, é igual a A1, 1 menos K, uma fórmula bastante simples. Agora, tomar cuidado com isso. Só serve se a minha PG ela for convergente, tendendo a zero no caso, ok? Tudo bem, gente? Tomar cuidado com essa questão da soma da PG infinita. E aqui o produto. Agora não é soma mais, agora é produto do N termo. Então a gente tem a fórmula da soma dos N primeiros termos e temos a fórmula do produto dos N primeiros termos, que é uma formulazinha que lembra muito a fórmula do termo geral. Só que aqui é P de produto, produto do N primeiro termo, multiplicar o A1 pelo A2, multiplicar pelo A3 e assim sucessivamente. É A1 elevado à enésima vezes Q, né? Parece muito com a fórmula do termo geral, mas é elevado, aqui é elevado a N, aqui é N vezes N menos 1 sobre 2. Essa fórmula parece bastante complicada de utilizá-la, porém ela não é, só parece, tá ok? E para fechar, o que nós vamos ter aqui é o produto dos termos equidistantes, é uma propriedade similar à da PA, só que lá era a soma dos termos equidistantes dos extremos. Então aqui a gente tem o produto, já que é uma PG vindo produto. Então, por exemplo, se eu pegar os termos equidistantes dos extremos, ou a própria multiplicação dos extremos, isso vai dar sempre uma constante. Então o extremo 1 vezes 128 vai dar 128. A razão aqui já deu para perceber que é 2, perfeito. Se eu pegar esse cara, que ele está um termo depois do extremo, quem que está um termo antes do extremo? 64, eu multiplico eles, dá 128, isso vai valer para todos. E quando você tiver uma quantidade ímpar, né, de termos na sua PG, você tem aquele famoso termo central. Quem é o termo central? Ele é a média geométrica, não é média aritmética. A média aritmética é somar e dividir por 2. Média geométrica é multiplicar multiplicar dois termos e tirar a raiz quadrada dele. Lembrando que a gente tem aqui positivo na sua PG. Então percebam que se eu pegar os termos equidistantes, como eu tenho aqui quantidade ímpar, esse cara ele é central, ele é ao mesmo tempo equidistante do extremo inicial e equidistante do extremo final. Então ele é equidistante dele próprio. Então se eu fizer ele vezes ele, né, vai dar 64, ou ele é a raiz quadrada da multiplicação dos termos equidistantes. Até aqui não é tão novidade, não tem muita fórmula. PG tem bastante fórmula aí para a gente trabalhar com ela. Preciso guardar essas fórmulas, professor? Precisa. Você tem que guardar essas fórmulas, que elas vão ser cobradas nos vestibulares. O Enem cobra PA, PG? Faz um tempo que não, né? Faz um tempo que ele cobra. Tá? Eu só vou ficar devendo do ano passado, que eu ainda não corrigi do ano passado, mas pode cobrar sim, tá ok? Indo adiante,
os nossos lindos exercícios de fixação. Então tem muita coisa para vocês olharem e memorizarem. Precisa memorizar fórmula e depois vocês têm aí que aplicá-las. Lembrando que só memorizar a fórmula é uma parte do exercício. Então vamos começar pelos exercícios de sala. Tentei fazê-los da melhor maneira, né, explicá-los da melhor maneira possível para vocês poderem entender aí. Então, de fixação, o número de assinantes de uma revista de circulação na Grande BH, Belo Horizonte, aumentou nos 4 primeiros meses de 2005 em progressão geométrica, conforme assinalado na tabela a seguir. Mês, número de assinantes. Isso aqui é uma PG. Com base nessas informações, pode-se afirmar que de fevereiro para abril, de fevereiro para abril ainda desconhecido, o número de assinantes da revista teve um aumento igual a. Então eu quero saber quantas pessoas eu aumentei daqui de fevereiro para abril. Então a primeira coisa que a gente precisa aqui é da nossa linda razãozinha. Cuidado para não se empolgar e falar a razão aqui é 500. Não, seria 500 se fosse uma PA. Isso aqui é PG. Então eu pego qualquer termo a partir do segundo e divido pelo seu imediato anterior. Tomando o A2 e dividindo pelo A1, vai dar 11 décimos. Você pode deixar na forma fracionária, mas nesse caso eu achei mais interessante com uma fração aqui, uma fração bastante simples, uma fração decimal. Só deslocar a vírgula, eu preferi trabalhar com a minha razão na forma decimal, tá? Então eu já sei quem é isso daí. Agora eu preciso calcular o mês de abril. Percebam que o mês de abril ele vai ser o meu A4, porque janeiro A1, A2, A3, A4. Então quem é o meu A4? Posso fazer de várias maneiras. No caso aqui a gente optou por fazer de maneira mais simples, que é pegar o A13 e multiplicar pela própria razão. Poderia usar o termo geral da PG, que seria fazer o A4 igual a A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, porque o N aqui é A4, daria a mesma exata coisa, né, mesmo resultado, mas a gente percebe que o A4 é nada mais do que pegar o A13 e multiplicar pela razão. Então peguei o A3, multipliquei pela razão, obtive esse valor aqui, 6.655. Então 6.655 é a quantidade de pessoas lá. Então, finalmente, qual foi o aumento de fevereiro para abril? É só tirar o abril menos fevereiro, o A4 menos o A2, que vai ser exatamente 1.155 pessoas. Alternativa letra B. Bastante tranquilo, né, gente? Bastante simples, ok? Creio que não tenham dúvidas. Se tiver dúvida, vocês perguntam para mim na live. Vamos adiante. Vamos adiante. Que mais que nós temos? Temos aqui um exercício 2 de fixação, né? Então, exercício muito interessante, porque ele trabalha com percentuais. Então, vamos lá. Em 1996, 25% da produção de energia, né, produzida por um país era obtida pelas usinas hidrelétricas. Em 2016, essa produção passou a ser de 40%, admitindo-se que de 25% em 96 para 40% em 2016, o crescimento anual da porcentagem foi geométrico, ou seja, o aumento percentual ano a ano forma uma PG. É correto afirmar que o fator constante de crescimento anual, o que é fator constante? A nossa razão, o meu Qzinho que eu preciso encontrá-lo, foi igual a. Aí temos as alternativas a seguir. Então, um cuidado muito importante. Vamos à resolução. Não foi dado quanto que produz de energia, tá? Então, isso aqui, gente, isso aqui é uma sugestão, tá, ok? Uma sugestão seria chamar a produção de energia de X. Se não quiser usar o X, não tem problema, trabalha com ela direto em porcentagem. 100% é o total, aqui você tem 25% sem problemas nenhum, tá ok? Eu optei por chamá-la de X. Outra coisa importante é que
Cuidado com a quantidade de termos. A maioria das pessoas erra pela falta de atenção. De 1996 para 2016 eu tenho 20 anos. Só que não pode esquecer de contar que o A1, o seu A1, que é o antes de ter crescimento, é 1996. Até o seu enésimo termo localizado em 2016, você teve um total de 21 termos. Passaram-se 20 anos, mas eu tenho que contar o primeiro ano. Então eu tenho 21 termos, 21 anos contados, a partir de contando o 1996. Se eu descartar ele, eu perco o exercício. Então eu vou ter a minha PG, ela é constituída de 21 termos. O A1 é 1996 e o A21 é o 2016. Ficou claro isso, gente? Cuidado para não errar desnecessariamente. Vamos usar agora a fórmula do termo geral. Então o que nós vamos ter aqui, que o AN é igual a 1, Q elevado a N menos 1. Então o meu 21º termo, eu sei aqui que é o percentual de 2016, depende do meu primeiro, que é o A1, lembrando que são daqui para cá, ou seja, de A1 para A21, tem 21 termos, eu tenho que contar o A1 também, menos 1. Então quem é, eu vou fazer, que é a minha total de energia, em 2016, o meu 21º termo é 40%. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, que dá 0,4 do total de produção que eu chamei de X. Tá? Nem precisava ter colocado esse X. Quem quiser não colocar, vai dar certo pensando em 100% também. Em 96, era 25% apenas do total que eu chamei de X. Então, 0,4 e 0,25. 25% é 25 sobre 100, que dá 0,25. Vezes Q, que é a minha razão, que é justamente o fator de constante crescimento, né? O fator constante do crescimento é esse que eu quero, que é meu Qzinho, elevado à 20ª, que vem de 21 tira 1. Óbvio, vou passar esse cara para o outro lado dividindo e vai, eu virei a igualdade, fica mais fácil de enxergar, cancela o x com x, óbvio, e dividindo isso daqui vai dar 1,6. Então continuando aqui ao lado, 0,4 por 0,25 dá 1,6. Passo esse cara para lá na forma de mais ou menos a raiz 20ª. Esse cara é par, o expoente é par. Passa para lá na forma de mais ou menos a raiz 20ª. Como a gente está falando de crescimento, né, não faz sentido eu usar a razão negativa. Se eu usar a razão negativa, vai dar uma coisa intermitente, vai dar uma coisa oscilante. Positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é uma constante de crescimento, então sempre cresce. Então a gente vai pegar o Q igual a raiz 20ª de 1,6. Então, portanto, a alternativa, a letra E. Viu que exercício tranquilo? A maior dificuldade dele talvez seja a gente pensar nisso daqui. Isso tem que ser muito bem pensado. Quando eu estou trabalhando com PA, PG, eu preciso contar o primeiro termo como sendo o ano inicial. Tá? Fica essa dica na hora de resolver exercício. Próximo! Vamos lá, próximo. Eita, exercício bonitinho lá da SpaceX. Lembrando que o Colégio Veste é especialista na SpaceX. O que nós temos aqui? Na figura a seguir temos uma espiral formada pela união de infinitos. Preste atenção no enunciado do exercício. Essa espiral, a espiral do gráfico aqui, essa linda espiral que está aqui, que vem da razão áurea, etc. E tal, você já deve ter visto lá no colegial. Então, infinitos, semicírculo. O que é um semicírculo? É a metade de um círculo. Então, aqui seria uma semicircunferência se eu atentar apenas para a linha. A linha é a circunferência, círculo é a parte interna à circunferência, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas, eixo X é o eixo das abscissas, o eixo Y é o eixo das ordenadas, e isso aqui é um conjunto coordenado, tá? Para formar par ordenado. Se o raio do primeiro círculo, o maior, então esse círculo aqui, composto que está aqui dentro, então a gente olhando a linha, a circunferência, o círculo, essa região aqui, ok?
raio de cada semicírculo, o maior é igual a 1, tá? Então o centro desse cara está aqui, né? E ele tem raio 1. E cada semicírculo posterior é igual a metade do semicírculo anterior. Então o que acontece é que a gente, quando for fazer o próximo, que é esse aqui de baixo, já dá para perceber que o raio dele é metade. E o próximo é a metade, 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 metade. E ele quer saber o seguinte, qual é o comprimento total disso daqui, ó, dessa volta. Lembrando que isso aqui é infinito, tá? Por que eu sei que é infinito? Pelo enunciado. A união de infinitos círculos, ou semicírculos, né? Então isso aqui, na verdade, vai continuar dando voltinha aqui dentro. Só que essas voltinhas aqui dentro serão cada vez tão pequenas, que vai chegar uma hora que elas vão se tornar quase que insignificantes na soma, porque o comprimento da espiral vai ser a soma de cada um desses pedaços aqui, dessas semicircunferências. Estou calculando o comprimento, no caso, da linha da circunferência, ok? Então, vamos por parte, vamos para a nossa resolução. Primeira coisa a ser pensada: a razão dos raios é meio. Por quê? Porque o enunciado diz isso. Cada raio do semicírculo é a metade do semicírculo anterior. Então, minha razão é meio. Outra coisa importante para a gente pensar: se a razão é meio, os raios das semicircunferências ou semicírculos aí, eles estão em PG. Primeiro é 1, meio, 1/4. Então esse daqui é 1, esse daqui é meio, esse outro aqui é 1/4 e assim sucessivamente. Como nós queremos calcular o comprimento dessa espiral, eu preciso calcular o comprimento de cada arco de circunferência, que na verdade cada arco desse daqui, ó, é a metade de uma circunferência. Tudo bem, gente? Cada arco desse aqui, ó, é a metade de uma circunferência. Então vai ser quem? Comprimento da circunferência, famoso 2πr, né? Famoso 2πr. Como eu quero a metade dele apenas, eu vou dividir sobre 2. Percebam que eu substituindo cada raio aqui, ó, cada raio eu vou encontrar o respectivo comprimento do arco. Ó. Raio 1, substituo lá. Raio meio, substituo e calculo. Raio 1/4, substitui e calcula. E quando eu for calcular os comprimentos, eu vou criar uma outra PG, né? A partir dos raios eu crio a PG dos comprimentos. Perfeito, gente? Ó, entendam comigo. Primeiro raio, coloquei aqui o primeiro raio vale 1. Vai ficar 2 vezes π vezes 1 sobre 2. 2 vezes π vezes 1 é 2π. Dividido por 2, corto 2 com 2, sobra π. Tá aqui. Depois o segundo raio é quem? Meio. Substitui meio aqui para encontrar o segundo comprimento do arco. Essa PG que está aqui é a PG dos comprimentos dos arcos, do semicírculo que está aqui, tá? Do arco ou da semicircunferência que está aqui. Então coloco o meio, vai ficar 2 vezes π vezes meio dá π sobre 2, tá aqui, e assim sucessivamente. Essa PG é a PG do comprimento das semicircunferências, que são esses arcos aqui, ok, gente? Então percebam que o comprimento da espiral, ela vai ser a somatória disso daqui, que vai para o infinito, só que cada vez menor. À medida que eu aumento o denominador, eu estou diminuindo o valor disso daí. Então eu vou fazer a somatória de uma PG infinita convergente, né? Vai convergir a zero. A1 π, 1 menos a razão. Quem é a razão aqui? É a mesma razão dos raios, né? Que é meio. Dá para perceber que aqui é meio. Multiplica por meio, meio, vai fazendo. 1 tira meio, sobra meio. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ser que a soma disso daqui é 2π, portanto, alternativa B. Muito tranquilo isso, né, gente? Muito tranquilo, muito fácil. Vamos adiante para nós ganharmos um pouquinho mais de tempo. Então, até aqui, estamos usando somatória, estamos calculando termo geral. Claro que saber a fórmula é de suma importância, mas também interpretar o exercício é mais importante ainda. Também a fórmula ela vai
cortar e eliminar bastante caminho. Esse exercício é uma coisa importante sobre esse exercício 4. Esse exercício 4, o famoso exercício da bolinha que fica quicando, ele não é o único exercício. Nós vamos encontrar por aí outros exercícios de bolinha quicando, tá? A bolinha quicou 7 vezes, a bolinha quicou 8, quanto tempo ela demorou para parar, quantos kicks ela deu para parar, enfim. Esse exercício de bolinha quicando, ele é um exercício bastante recorrente, vale a pena olharmos esse exercício com um pouco mais de critério. Então vamos lá. Ao arremessar uma bola verticalmente e para cima, um atleta de ginástica rítmica desportiva perdeu o controle de uma bola que, ao descer, ele não conseguiu pegar. Essa bola desce verticalmente e a cada choque com o solo, ela volta a subir e recupera apenas 2/3 da altura anterior. Então ela vai cair, quicar, subir 2/3, cair, quicar, subir 2/3, até que uma hora ela vai parar. Considerando que a distância total percorrida por essa bola, desde o ponto mais alto até que ela pare, é igual a 23 metros e 70 centímetros ou 23,70 metros, ok? A altura máxima que ela atingiu ao ser arremessada pelo atleta é em metros, então aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Então vamos entender esse problema, de onde que ele começa. Uma das coisas importantes desse exercício é perceber da onde que ele começa. Ele fala aqui, ó, a distância percorrida por essa bola desde o ponto mais alto. Então eu não estou considerando a hora que o atleta jogou a bolinha para cima. Eu estou considerando a hora que ela chegou na parte mais alta e começa a cair. Então a situação que eu tenho para a nossa resolução vai ser essa aqui, ó. Vamos analisar comigo isso daqui, pessoal. Tá, para ninguém se perder e é bem tranquilo. Eu tenho solo, tá? Minha linha de solo aqui embaixo, ok? A minha bolinha. Então, do momento, eu tenho que começar a contar essa somatória de desce, sobe da bolinha a partir do ponto mais alto. Então, é a partir daqui, ó, a atleta jogou a bolinha para cima, ela subiu aqui ao ponto máximo dela, depois ela cai. A hora que ela cai, ele perde o controle e ela vai bater, subir, bater, tal, até que ela pare. Ok, até aí, gente? Todo mundo comigo? Então vamos entender isso. Ponto mais alto. Essa bolinha, ela vai ter que descer até o solo. Tudo bem até aí, ó? Ponto mais alto, ela vai descer até o solo. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Chegou lá embaixo. Quando ela chega lá embaixo, né? Vou voltar para vocês acompanharem, ó. A bolinha, ela está lá em cima, ponto mais alto, ela vai descer. Desceu. Ela desceu uma altura H, X, Y, qualquer variável que vocês quiserem colocar. Vou chamar de H. O que é H? H é a distância percorrida do ponto mais alto até o solo. Quando ela chega aqui embaixo, ela vai quicar e vai subir. Quanto que ela vai subir? Ela vai subir apenas 2/3 da altura anterior. Então quando ela quica, ela sobe 2/3 do H. Então ela não vai chegar lá em cima, ela vai parar mais ou menos por aqui, um pouco mais que a metade. Mais ou menos aqui, ó, ok? Então para o desenho não ficar muito bagunçado, ela chegou no chão, não chegou? Então ela está aqui, ó, desceu, ela está no chão. Então ela vai fazer o que agora? Sobe 2/3 e desce 2/3. Perceberam essa diferença? Aqui, quando ela parte do ponto mais alto, ela apenas desce. Quando ela quica no chão a primeira vez, ela sobe e desce. Ok? Então ela sobe e desce. Sobe e desce quanto? Ela sobe e desce 2/3 da altura anterior. Então agora eu vou contar o seguinte, como eu quero fazer até que ela pare, né, eu vou contar isso até que pare, eu vou pensar nela sempre no chão. Pensei nela no começo aqui em cima e depois ela tem que parar onde? Parar no chão. Então tem que contar o tanto que ela sobe, o tanto que ela desce. Olha lá, 2/3 de H mais 2/3 de H, 2 vezes 2/3 de H, que dá
4 terços de H. Aí ela quica, ela está no chão, ó, subiu e desceu, agora está no chão. Aí ela vai fazer o que? Ela vai subir e descer 2 terços da altura anterior. Só que agora a altura anterior não é o H+, agora a altura anterior é o 2 terços de H. Então, ó, ela sobe e desce 2 terços da altura anterior. 2 terços de 2 terços de H é 4 nonos de H. Porque é 2 vezes 2 que dá 4 e embaixo 3 vezes 3 que dá 9. Perceberam isso? Então ela vai subir e descer. E toda vez que ela vai subir e descer, ela vai ficar quicando cada vez menos até que ela pare. Então, conforme essa somatória que eu vou ter, essa vai ser a minha soma. Essa soma tem que dar isso aqui tudo, ó, do momento que ela está lá em cima e desce até o momento que ela pare. Vai ser isso aqui, ó, H mais 4 terços de H, 8 nonos de H, 16 27avos de H, porque a minha razão é 2 terços. Agora uma coisa importante, não saia calculando ainda, tome cuidado e preste muita atenção nisso. A minha PG não é a partir daqui, a minha PG é a partir daqui. Mas por que, professor? Pelo seguinte fato, de H para 4 terços de H, eu multipliquei por 4 terços, certo? Só que daqui para cá eu não multipliquei por 4 terços, eu multipliquei por 2 terços. Percebe-se que daqui para cá, do A1, né, se você quiser ainda chamar esse cara de A1, para o A2 é uma coisa, do A2 para o A3 é outra coisa, então não é PG. Ela tem que ser uma constante. Aonde que a PG existe? A partir daqui, ó. Daqui para cá eu multipliquei por 2 terços. Daqui para cá eu multipliquei por 2 terços. Daqui para cá 2 terços, 2 terços, 2 terços. Então a minha PG está aqui. Cuidado com esse exercício. Se você tentar jogar tudo direto, eu acho que eu tentei fazer, acho que dá até a resposta certa, que é a letra E. Certa na conta, mas é errada o gabarito. Ok? Então entenderam o que eu fiz? Daqui para cá não é a mesma coisa, não é a mesma constante daqui para cá. Não é a mesma coisa que eu multiplico. Então aqui eu tenho uma PG. Então aqui eu posso aplicar a soma da PG. Então como é que vai ficar o meu exercício? A soma, que é esses 23,70, é o meu H, que é o primeiro momento, mais a soma dessa PG aqui, que é esse pedaço aqui. Isso aqui é a soma de uma PG infinita, de maneira que esse cara vai ficar cada vez menor. Percebem que aqui o numerador era maior, aqui o numerador já está menor que o denominador e cada vez menor. Então isso aqui vai ficar cada vez menor. Então é o H, o A1 da PG, que é 4 terços de H, 1 menos a razão aqui é 2 terços. Resolvendo isso, vai dar, obviamente isso aqui vai dar 1 terço, né? 1 tira 2 terços, depois que 3 terços tira 2 terços, então isso aqui dá 1 terço. Copia a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, cancela o 3, fica 4H mais 1H, que é igual a 5H. Essa algebrismo aqui eu pulei, tá? Mas dá 5H. O que é 5H? 5H é a soma de todas essas alturas, desde que a bolinha caiu até que ela parou. Então, automaticamente, isso tem que ser igual a 23,70. Passo esse 5 para lá multiplicando. O meu H vai ser 4,46. Que é o H. O que é o H? É o momento mais alto da bolinha, que é isso que a gente pergunta, considerando que a distância total percorrida, a altura máxima é qual? Alternativa B. Então, refaçam esse exercício com muito critério, um exercício recorrente. Temos outro? Temos outro, exercício 5. Esse exercício ele é muito fofinho, ele é muito lindinho, gente. Exercício bonitinho de fazer, lá da UERJ. Observe que o exercício ele vai conduzir-nos a uma solução viável. Considere a seguinte soma infinita: meio, 2 quartos, 3 oitavos, 4/16 e infinitamente. A gente fica bem tentado a querer aplicar a soma de uma
PG infinita aqui, porque esse cara vai ficar cada vez menor. Mas daqui para cá, esquece esse sinal de mais, pense que isso aqui é uma vírgula que você estivesse compondo uma PG. Daqui para cá é diferente daqui para lá, porque na verdade eu tenho que acrescentar 1 no numerador e multiplicar sempre por 2 o denominador. Então isso não é PG, gente. Esse pedaço aqui não é PG. Então não adianta querer trabalhar aqui. Aí ele vai dar a orientação, ele vai nos induzir, ele vai nos conduzir a pensar na solução desse exercício. No gráfico 1 a seguir, cada parcela dessa soma é representada pela área de um retângulo. Ou seja, percebam aqui comigo, está vendo esse retângulozinho bege, né? Acho que isso aqui é um bege. Bege. Qual é a área desse cara? Base, qual é a base dele? Meio vezes 1, meio. Perceberam? Olha esse retângulo aqui meio marronzinho. A base dele é 1/4 e a altura dele é 2. Não é 1, é 2. Mas por que é 2? Porque daqui a aqui na amarelinha é 1. E daqui a aqui no marronzinho é 1. Então 1 mais 1, 2. Se você fizer 2 vezes 1/4, dá os 2/4 que está aqui, perceberam? Agora olha o terceiro número que está aqui. Ele é a área desse cara. Qual é a altura dele? 1, 2, 3. Vezes a base, né? Base vezes altura, altura vezes base, que é 3 vezes 1/8, que dá 3/8. E assim sucessivamente. Então esses valores que estão aqui são as áreas desses retângulos coloridos. Aí ele fala o seguinte, no gráfico 2, embora a configuração dos retângulos tenha sido alterada, as áreas se mantêm iguais, ou seja, o gráfico é o mesmo, só que ao invés de pensar nos retângulos agora subdivididos pela cor aqui, ele está pensando aqui, ó, está na horizontal. Aqui ele estava pensando na vertical, aqui ele está pensando na horizontal. Independentemente, a composição e decomposição de área. Se a figura é a mesma, eu posso cortá-la da maneira que eu quiser, que a área permanece sendo a mesma. No caso do Tangram, já vem pré-cortado, eu posso montar e desmontá-lo, a área é a mesma, o perímetro vai mudar, mas a área é a mesma. Aqui não está nem mudando o perímetro, que a figura é exatamente a mesma, só foi remontada aqui na horizontal. Ok? Então perceberam aqui a ideia? Ó, que ideia bonitinha. A área se mantém igual e com base nessa informação podemos afirmar que a soma infinita, nessa soma infinita aqui, vai ser igual à soma infinita daqui. Só que aqui eu fiz de um jeito, aqui ele vai fazer de outro jeito. Então nós vamos pensar nesse cara. Olha que resolução interessante que vai ser apresentado para a gente. Vamos fazer aqui do lado. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Isso aqui tudo é 1. Tá? Que seria a somatória disso aqui tudo que vai tendendo, né, cada vez menorzinho, 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 somaria 1. Então aqui na verdade eu somei. Aqui não está aparecendo tudo, mas somando vai dar 1. Ok? E a altura aqui é 1, 1, 1 e 1. Eu sei que a escala que está sendo usada aqui é uma escala estranha, porque esse comprimento todo vale 1 e esse comprimento aqui vale 1, então provavelmente não é a mesma escala, dependente do que seja. Se aqui é 1 quilômetro, aqui é 1 metro, não sei. Mas é 1 e 1, não foi colocada unidade por causa disso. Então se eu pensar nesse retângulo aqui, que eu vou destacar ele, a área, né, a área do retângulo é a base vezes a altura, pensando na área 1, tá? Esse retângulo aqui, ó. A área 1, ó, A1, a área 1. Então, destacando esse retângulo aqui. Qual que é a base dele? 1 e a altura é 1. Então, a minha área 1 vai ser quem? 1 vezes 1, base vezes a altura, que vai dar uma unidade de área. Eu não sei que unidade que está usando aí, uma unidade de área qualquer. Tudo bem? Deu 1. Pensar no retângulo 2 agora, ó. Destaquei de azul. A altura dele é 1. Porque eu não estou somando, estou pensando na horizontal. A altura dele é 1. A largura, o comprimento dele aqui no caso, dá para perceber que se isso daqui, ó, era meio, daqui para cá é meio também. Então é 1 vezes meio. Então no retângulo azul, base vezes altura, 1 vezes meio, que vai dar meia unidade de área. Retângulo 3. Ele na verdade ele é a metade, o comprimento, a base dele aqui é a metade desse que era a metade do outro. Então esse cara ele é 1/4, ó. Ele está daqui para cá, que é 1/4, e a altura 1. Então a área dele é 1/4 vezes 1, vai dar 1/4.
Se a gente pensar e continuar fazendo para isso, é 1 vezes 1/8, 1 vezes 1/16, e aí fora vai. Então, a minha soma de áreas vai ser a soma desses caras aqui, ó, 1 meio, 1/4, 1/8. Já deu para perceber que daqui para cá multiplicou por meio, daqui para cá multiplicou por meio, multiplicou por meio. Então a minha razão aqui é meio. E isso é uma PG infinita que vai convergir a zero. Estou aumentando muito o meu denominador e mantendo o numerador. Então isso aqui vai tender a zero. Então A1 sobre 1 menos a razão. Isso aqui é igual a 1. 1 menos meio dá meio. 1 dividido por meio vai dar 2. Portanto, alternativa B. Ok, até aí, gente. Temos outro? Não temos outro. Pessoal, fechando essa videoaula com vocês do vestibular. Você vai me dizer assim, professor, mas e o restante do formulário? A gente não vai usar ele? Vamos sim. Mas eu vou, para o vídeo não ficar muito extenso, que já está dando aí 50, vai passar de 50 minutos. Vocês vão entrar, eu vou colocar na playlist de vocês, mas caso aconteça um imprevisto eu não tenha colocado. Tem um vídeo que é do segundo ano médio, está nesse canal mesmo, que ele vai fazer justamente essa parte da soma dos N, o produto dos N primeiro termo. A gente fez a soma dos N primeiros ali, tá? Multiplicação, soma do infinito. Agora vai fazer o produto, né? Aquele P de N que é igual a 1 elevado a enésima vezes Q elevado a N menos 1 sobre 2. Então, no vídeo do segundo ano médio vai ter isso daí. Não tem os exercícios, que foi o primeiro vídeo que eu gravei, eu fiz ele no papel, tá? Fui escrever no papel, vocês tiveram um vídeo assim também. Mas eu estou lendo o exercício e eu estou colocando o enunciado, todos os pontos importantes do enunciado estão colocados no papel. Então dá para vocês acompanharem legalzinho a continuação. Então eu paro esse vídeo por aqui, vocês terminam esse vídeo, eu vou estar na live, mas eu preciso que vocês assistam também o vídeo do segundo ano médio, que vai estar lá disponível para vocês também. Vai estar lá progressão geométrica, está escrito exatamente isso, progressão geométrica. Eu vou deixar na playlist de vocês. Pessoal, grande abraço, até mais.